Bem-vindo ao Máfia Inc., o primeiro canal focado em fatos históricos sobre as máfias, famílias e cartéis do crime. Não estamos aqui para endeusar criminosos ou fazer apologia ao crime, porém, nossa missão é relatar os fatos, respeitando as vítimas e seus familiares. Adler Berman Seal nasceu no dia 16 de julho de 1939 em Baton Rouge, na Louisiana. Barry Seal foi um ex-piloto comercial que virou um dos maiores traficantes americanos de drogas e armas. Trabalhou por muito tempo para o Cartel de Medellín e para a CIA, se tornando uma das figuras mais polêmicas dos anos 80. A vida de Barry Seal já foi contada em Narcos, Conexão Escobar e no seu filme biográfico, Feito na América. Porém, eu quero que vocês deixem tudo que foi contado para trás. Dessa vez, a realidade é bem mais estranha que a ficção. Filho de Mary Lou e Benjamin Kurt Seal, Barry começou a voar quando adolescente. Extremamente talentoso, recebeu o certificado de piloto com apenas 16 anos de idade. Seu instrutor de voo da época o descreveu como um piloto naturalmente dotado. A partir de agora, a história começa a ter duas versões, já que até hoje o governo americano nega qualquer tipo de envolvimento com Barry, mas existem diversas evidências que dizem o contrário. No final dos anos 50, graças ao seu talento como piloto, entrou para a Patrulha Aérea Civil de Nova Orleans. Lá começou seu relacionamento com o governo. Apesar da pouca idade, diversas vezes foi convidado a executar pequenas operações para várias agências governamentais. Segundo o próprio Barry, uma delas foi a de voar para contrabandear dinheiro e armas que estavam financiando os revolucionários combatentes em Cuba. Tudo isso durante a Guerra Fria. Existe uma história de que no dia da morte de John F. Kennedy, poucas horas após o presidente ser baleado na cabeça, Barry estaria pilotando um avião para fora de Dallas, transportando apenas uma pessoa. Mas isso é até hoje apenas uma teoria conspiratória e nunca foi comprovado nada. Existe também uma foto que deixa explícito que essa parceria entre a CIA e Barry era real. Essa foto é até hoje conhecida como Potter and the Boys, onde em uma mesma mesa está presente Félix Rodrigues, que era um agente cubano da CIA envolvida na invasão da Baía dos Porcos e na morte de Che Guevara, Frank Anthony Sturgis, outro famoso agente da CIA envolvido em diversos outros momentos históricos e até mesmo na morte de John F. Kennedy, e o mais importante deles, Porter Goss, que posteriormente viria a se tornar o diretor-geral da CIA. Após deixar a Patrulha Aérea Civil de Nova Orleans, ele teve uma curta passagem pelo exército no início dos anos 60, período esse em que Seal se casou com sua primeira esposa, Barbara Dodson, com a qual teve 2 filhos. Em 1964, Seal ingressou na Trans World Airlines como engenheiro de voo e logo foi promovido a primeiro oficial, depois capitão, pilotando um Boeing 707 em uma rota regular da Europa Ocidental. Tudo isso com apenas 25 anos. Tornando-se assim um dos pilotos mais jovens da TWA. Após o fim do primeiro casamento, teve um curto relacionamento com Lynn Ross, sua segunda esposa. Relação essa que só durou 1 ano. Então, ele encontrou o amor da sua vida, Deborah DeBoer, com a qual teve 3 filhos e ficou casado até o fim de sua vida. A carreira de Seal na TWA terminou em julho de 1972, após 8 anos de serviços. Ocorre que Barry viu que apenas a vida de piloto comercial não lhe bastava. Ganancioso, começou a fazer pequenos contrabandos enquanto ainda era piloto.
até que foi preso por envolvimento com uma conspiração para contrabandear uma remessa de explosivos plásticos para o México, utilizando um DC-4 da TWA. O caso foi finalmente julgado improcedente em 1974 por má conduta do Ministério Público, mas a TWA demitiu o Seal mesmo assim, pois ele havia utilizado uma licença médica falsa para participar do esquema. Após a sua demissão, utilizando de seus contatos, iniciou sua carreira como traficante, contrabandeando maconha. O método de contrabando de Seal era viajar em baixas altitudes e dispensar os pacotes de drogas em áreas remotas da Louisiana. Eles eram apanhados pela sua equipe em terra e transportados para os distribuidores colombianos na Flórida. Em 2 anos, já havia expandido seus negócios para transporte de cargas significativas de cocaína, transformando sua operação cada vez mais lucrativa. Porém, durante uma dessas ações, ele foi preso e encarcerado em Honduras na volta de uma de suas viagens ao Equador. Após sua libertação da prisão, Seal conheceu William Reeves no voo de volta aos Estados Unidos. Foi Reeves que forneceu a Seal a sua primeira conexão com o cartel de Medellín, apresentando a Jorge Ochoa, um dos famosos irmãos Ochoa, passando a facilitar o transporte de drogas de Medellín, na Colômbia, para os Estados Unidos. Para além dos Ochoa, o cartel ainda incluía Carlos Lehrer, Gonzalo Rodrigues Gacha e Pablo Escobar. No auge, ele chegou a ganhar até $500 mil por voo, transportando remessas de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. Hoje, isso equivaleria a $2 milhões, ou R$10 milhões. Em 1982, Seal já estava usando mais de uma dúzia de aeronaves em sua operação de contrabando. O número de aviões e a frequência de voos logo atraíram a atenção da polícia do estado da Louisiana e dos investigadores federais. Para evitar toda essa atenção indesejada, Seal mudou suas aeronaves para o Aeroporto Regional Municipal de Mena, no Arkansas. As atividades de Seal em Mena mais tarde se tornariam assuntos de boatos e controvérsias, mas de acordo com o biógrafo de Seal, o ex-agente do FBI, Dil Han, o aeroporto não era de Seal, mas sim da CIA. As investigações sobre Seal faziam parte de uma grande operação secreta chamada Operation Screaming, onde investigava não somente ele, mas toda uma cadeia de pilotos. Em 1983, as acusações foram formalizadas e Barry foi acusado de conspiração, posse e distribuição de diversas drogas proibidas nos Estados Unidos. Após um julgamento em 1984, foi condenado por todas as acusações. Enfrentando uma sentença pesada e vendo o esforço realizado pelo governo de Ronald Reagan na guerra contra as drogas, Seal decidiu tentar entrar em contato com a Força Tarefa Antidrogas, um programa especial encabeçado pelo escritório do então vice-presidente George Bush. O escritório encaminhou Seal à sede da DEA, que designou o agente Ernest Jacobsen para interrogar Seal e avaliar seu potencial como informante. Jacobsen ficou impressionado com as conexões de Seal, especialmente suas conexões com a família Ochoa. Em 28 de março do mesmo ano, Seal assinou uma carta concordando servir como informante da DEA. E nesse ponto vale um adendo. Muitos se questionam sobre a facilidade de Barry em ter acesso a pessoas tão poderosas. Segundo Barry, ele já trabalhava para a CIA nos anos 80, transportando armas e dinheiro para rebeldes nicaragüenses. Nos anos 80, os Estados Unidos planejavam ajudar secretamente os contras a derrubar o governo sandinista da Nicarágua. No entanto, os americanos precisavam de uma maneira secreta para fazer tudo isso sem chamar atenção, evitando um possível conflito de nível internacional. A solução encontrada era utilizar pilotos como Barry, que conheciam as rotas mais seguras para fazer isso tudo. Bom, isso nunca foi confirmado pelo governo de fato, mas provavelmente também nunca vai ser. Firmado o acordo, o plano era o seguinte: Barry Seal iria estabelecer uma compra de cocaína com o cartel de Medellín, e o governo americano iria capturar o maior número de evidências possível para que servisse de base para as acusações nos Estados Unidos. Ele voou para Medellín para a reunião no dia 3 de abril de 1984, acompanhado por um piloto do cartel de Miami, que desconhecia o papel de Seal como informante. Os participantes da reunião incluíam Pablo Escobar, Jorge, Fábio e Juan Ochoa. O governo colombiano havia recentemente conduzido grandes ataques às instalações de fabricação do cartel, e eles disseram a Seal que estavam tomando providências para instalar a sua produção na Nicarágua, onde havia fechado um acordo com o governo sandinista. Após alguns contratempos com essa remessa, Barry perdeu um de seus aviões por conta do grande volume de drogas que estava dentro. Ficou acordado o envio de uma nova remessa. Seal se encontrou novamente com Pablo Escobar, agora em Manágua, capital da Nicarágua, local em que Pablo estava montando um novo laboratório de cocaína para a produção.
Após uma discussão sobre como aumentar o transporte de cocaína, Escobar decidiu manter o segundo carregamento na Nicarágua e fazer com que Seal retornasse aos Estados Unidos e comprasse um avião ainda maior. Para contextualizar um pouco mais, a Nicarágua acabava de passar pela Revolução Sandinista com apoio da União Soviética. Isso iniciou um novo conflito, uma guerra civil, entre o governo, que era comunista, e os rebeldes chamados de Contra, financiados pelo governo americano. Tudo isso durante a Guerra Fria. O governo, sabendo dessa operação de Berry junto com o cartel de Medellín, resolveu que iria explorá-la para poder atingir a Nicarágua, para que perdesse todo o seu apoio internacional, informando que existiam evidências de que o governo nicaragüense estava envolvido no contrabando internacional de drogas. Já nos Estados Unidos, Seal adquiriu um C-123K, um avião de grande porte usado principalmente para transporte militar. Antes de retornar à Nicarágua, a DEA providenciou para que os técnicos da CIA instalassem câmeras escondidas dentro do avião. Bom, lá surgiu a famosa foto em que aparecia Barry Seal com Pablo Escobar enchendo um avião inteiro de cocaína, auxiliados por dois outros membros do cartel de Medellín, Gonzalo Rodrigues Gacha e Federico Vongal, outro membro importante do cartel. Não se podia permitir que as drogas chegassem realmente a ser distribuídas nos Estados Unidos, e a prisão imediata do avião sugeriria aos colombianos que Seal havia os traído. Então, os agentes da DEA simularam um acidente com Seal, permitindo que, desta forma, ele pudesse escapar. Ainda com a confiança do cartel, Seal tentou efetuar uma terceira viagem, mas ficou receoso. Informou a eles que a DEA estava perseguindo e que não era seguro no momento. Logo após o retorno de Seal de sua segunda viagem, a fotografia foi exposta na imprensa, um vazamento referente à operação. Ainda como informante, ajudou na prisão do supervisor-chefe do cartel de Medellín em Miami, Carlos Bustamante, e também de Norman Saunders, ministro-chefe das ilhas de Turks e Caicos. As evidências obtidas com as prisões, além das evidências coletadas por Seal, forneceram a base necessária para a primeira acusação de narcotráfico nos Estados Unidos contra Escobar e os Uchuas. Embora Seal tenha chegado a um acordo com a DEA e a Força-Tarefa Antidrogas da Flórida, o que lhe garantiu uma redução drástica de sua pena, ele ainda estava sob investigação ativa das autoridades estaduais e federais em Baton Rouge e Little Rock. Seal tentou recuar contra as investigações, aparecendo em uma série de televisão transmitida na WBRZ em Baton Rouge em novembro de 1984, intitulada de Till Sam Wants You, incluindo uma entrevista em que Seal negou que era um contrabandista e o descreveu-se como um assediado pelo governo. Logo após a transmissão, os chefes da Força-Tarefa da Flórida e da Louisiana se reuniram para elaborar um acordo geral que permitiria que Seal continuasse trabalhando com a Força-Tarefa da Flórida e testemunhasse nos futuros julgamentos contra os membros do cartel, já que havia sido testemunha ocular de todos os processos que tinha acesso e a todos os membros mais importantes. Eles concordaram com uma sentença para as atividades de Seal em Louisiana, não superiores à sentença que ele recebeu pelo contrabando da Flórida, com as duas sentenças sendo executadas simultaneamente. Apesar de a condenação não ter gerado a prisão de Barry, as disposições restritivas de liberdade condicional eram de que Seal, se as violasse, a barganha poderia ser revogada e ele julgado novamente. As condições da liberdade condicional proibiram Seal de deixar Baton Rouge sem a permissão por escrito do juiz. Proibiram Seal também de contratar seguranças e ordenaram que ele passasse todas as noites no centro de tratamento comunitário do Exército da Salvação em Baton Rouge durante os 6 primeiros meses de liberdade condicional. Quando os membros do cartel descobriram que Seal o havia traído, eles assinaram um contrato para sequestrar ou assassinar Seal. O cartel queria que ele fosse capturado vivo ou morto. O preço era de $500 mil morto e $1 milhão se capturado vivo. Na noite de 19 de fevereiro de 1986, 3 semanas depois de sua liberdade condicional, Seal foi morto a tiros em frente ao centro do Exército de Salvação. Ao estacionar em frente ao centro, um homem saiu de um carro atrás das caixas de doação e abriu fogo com uma metralhadora silenciosa MAC-10. Seal foi atingido 6 vezes e morreu na hora. 6 colombianos foram presos. 3 deles, Luiz Carlos Quintero Cruz, Miguel Vélez e Bernardo Antônio Vasquez, foram indiciados e acusados por homicídio. Todos os 3 foram considerados culpados e condenados à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Além das sentenças contra os assassinos,
foram apresentadas acusações contra Fábio Shoa, Pablo Escobar e um terceiro membro do cartel, Rafael Cardona, por planejarem o assassinato de Barry Seal.